Olá, bem-vindos ao podcast Face Yoga Paula Sá, que está de volta em 2023 e com uma convidada muito especial, que é a querida Vera Colotig. Portanto, bem-vinda, Vera. Olá, Paula, obrigada por me teres aqui. Hoje és tu Obrigada eu. já tivemos ao contrário, não é? Sim. Foi o primeiro podcast em que eu participei, foi o teu. E foi um Foi o momento teu. muito especial, gostei muito de ter Foi. lá. Eu também gostei, eu adorei, foi assim uma experiência única, foi maravilhosa para mim. Eu já falei aqui no podcast sobre essa experiência, como é que foi para mim também. Olha, E vai fazer um ano agora, Paula, dia foi 21. 21. Dia 21. E porque é que eu sei isto? Pronto, isto foi porque foi o dia que a Eu minha avó sei. partiu, portanto foi esse Uhum, dia, não vou esquecer de ter estado contigo nesse dia. uhum. Portanto, olha, é isto. Quer dizer, isto agora está a passar no início do ano, mas olha, estamos a gravar isto em dezembro, pessoal, estamos Estamos a aqui a gravar em dezembro. revelar aqui os bastidores dos podcasts. E o meu episódio foi o primeiro do ano. E este contigo Pois vai ser o foi! primeiro do meu, Ai, que do, lindo! do, do ano. Vai ser espetacular, espetacular. São coisas fantásticas. Olha, Vera, trouxe-te aqui para falarmos de beleza, como Uhum. é óbvio aqui neste podcast, mas antes de falarmos de beleza, acho que faz todo sentido nós irmos um bocadinho mais a fundo. Porque até a beleza vem muito interior e eu queria ir um bocadinho mais a fundo, tratar outras coisas um bocadinho mais internas, antes de chegarmos à parte mais superficial, que é, portanto, quem te foi acompanhando a tua carreira de atriz, ultimamente tu tens tido uma mudança na tua vida, não é? Portanto, tu fizeste a ecológica, tu estás portanto, em retiros, estás a facilitar retiros. Queres-nos falar um bocadinho da história da ecológica também? Bem, é uma longa história. Não, mas, focando-me aqui no tema da beleza, que eu acho que é interessante começar mesmo por aí, que é, eu não me sentia bonita. Ou seja, eu trabalhei em televisão, comecei a ser protagonista de novelas aos 14 anos, portanto comecei muito cedo a trabalhar em televisão. E não gostava do que via, não me sentia bem na minha pele, não, portanto tinha uma autoestima muito baixa, achava sempre que os outros eram melhores do que eu, ou que as outras eram mais bonitas, ou que, e depois também acabei por atrair relacionamentos que ainda potenciavam mais essa falta de autoestima, portanto, foi nem tudo o que parece é, não é? E agora também, e vivemos um bocadinho nesta era das redes sociais e da imagem e não sei o quê, e achamos que as pessoas são sempre ótimas e maravilhosas e nem sempre é assim. Pronto. Neste momento eu posso afirmar que sim, que estou bem. Agora posso afirmar isso, mas de facto foi um longo caminho para chegar até aqui. E acho que tem que haver um grande trabalho interno, não é? Eu costumo dizer que a psicoterapia mudou a minha vida. Eu comecei a fazer psicoterapia já relativamente tarde, eu acho, porque só aos 30 anos eu acho que comecei a fazer, portanto, até acho que foi tarde, acho que podia ter começado mais cedo. Eu, na verdade, tentei começar mais cedo, mas eu não tinha encontrado um psicoterapeuta com o qual eu me identificasse, que é outra das coisas que eu costumo dizer, que é, às vezes nós vamos a um psicólogo e não corre bem e achamos, não, isto não é para mim. Mas não é bem assim, temos que encontrar a pessoa que faz sentido para nós e que nos vai fazer sentir melhor. Aliás, ainda há pouco tempo estava a falar com uma amiga minha que mudou agora recentemente de psicoterapeuta. Teve sempre mulheres como psicoterapeutas e agora foi para um psicoterapeuta homem e para ela está a ser incrível, ela está a adorar. E eu disse-lhe, pois é mesmo isso, às vezes não acertamos à primeira. Isto é como tudo, não é? É como um massagista ou como um outro tipo de terapeuta, vai sempre haver um que vai funcionar melhor para nós, não é? Pronto. E de facto o caminho da psicoterapia ajudou-me muito, foi assim super transformador para mim. Porque na verdade eu até comecei a fazer por causa de uma relação, mas na verdade só consegui mudar essa relação a partir do momento em que eu mudei, não é? Porque acho que somos todos responsáveis. Mesmo quando pensamos em relações mais tóxicas ou mais abusivas, ou seja o que for, nós também temos alguma responsabilidade nisso. E conseguir perceber isso é duro, é muito duro, mas também é um grande caminho para depois nos levar a ficarmos a sentirmos melhor connosco próprios e, olha, a sentirmos mais bonitas também. Uh, e então acho que o percurso foi esse. E depois chegou aqui um ponto em que eu comecei também a investigar, assim, comecei a ouvir podcasts de desenvolvimento pessoal que mudaram a minha vida e a aplicar conhecimentos que mudaram a minha vida.
O Pedro Vieira e a Mia foram assim 2 grandes inspirações para mim. E depois veio toda a parte, quer dizer, a parte da gravidez também foi uma grande mudança para mim, porque eu comecei a sentir muito responsável por este ser que ia nascer e pelo exemplo de pessoa que eu queria ser para esta nova pessoa, e isso fez-me olhar mais para mim e querer ser uma pessoa melhor e sentir melhor na minha pele. E então foram assim estes assim os grandes gatilhos que depois me levaram mais tarde a criar o podcast Ecológica. Porque eu comecei a querer falar sobre estas coisas e a falar sobre a minha experiência, comecei a querer entrevistar, fiquei muito curiosa sobre pessoas que tinham ferramentas, sei lá, como o coaching, os psicólogos, homeopatas, pessoas que também já me acompanhavam na minha saúde há algum tempo, e comecei a querer saber mais sobre isto e a poder também trazer para um público que se calhar não tinha grande conhecimento sobre isto. Então foi assim que começou o podcast. E entretanto foi-se desenvolvendo e hoje já é um projeto assim muito maior, já com eventos presenciais e tudo, e que dá-me imenso prazer a fazer mesmo. Sim, olha, eu via, portanto, eu tenho estado a acompanhar o teu projeto, portanto, tens uma plataforma mesmo de cursos, não é, que ajudam as pessoas também a determinadas fases da sua vida, e são coisas que tu já passaste, que já reparei muito, a grande parte dos cursos são coisas que já passaste na tua vida, não é? É E queres, verdade, é verdade. Sim, e aliás, queres transmitir. eu gosto de pensar que faço curadoria de curadores. Ou seja, eu vou buscar os curadores, aqueles que tiveram também algum impacto na minha vida e que têm temas que eu acho que podem ser muito pertinentes para as pessoas, e trago-os para a minha plataforma. Agora, atenção que os cursos nem sempre estão disponíveis. Neste momento estão só disponíveis até dia 6 de janeiro, para venda, e então os temas, está tudo dividido em 5 temas, portanto os temas é autoconhecimento, corpo, alimentação, ambiente e relacionamentos, e dentro destes temas eu escolhi vários formadores para trazerem alguns cursos, e um curso meu também lá está um curso meu em conjunto com outro formador. E então abordo temas como PNL, que é a Programação Neurolinguística, Yoga para a Ansiedade, Yoga, que é uma ferramenta que também me ajudou muito e que me ajuda muito na minha vida, um curso de divórcio positivo, que é super, super interessante, porque dá-nos mesmo, assim, mesmo uma perspectiva, é mais para mulheres, é mais direcionado para mulheres, que às vezes pode ser um processo muito doloroso e solitário, passar por um divórcio, passar por uma separação, e então a Marta Moncacha, que é uma coach especializada em divórcio, eu trouxe-a para a plataforma para falar sobre isto. Tenho um curso sobre o sistema imunitário, também pela doutora Ana Moreira, portanto há assim um rol de cursos. E comecei também a fazer outro tipo de coisas, eventos presenciais, retiros. Vou começar este ano a fazer podcasts ao vivo, portanto estou muito contente. E fazer também outro tipo de eventos que não são só retiros, mas que também envolvem outro tipo de experiências. Por isso, sim, tenho muitos planos para a minha ecológica. Eu acho que 2023 vai ser o ano, não é? Sinto que vai ser aí, está cheio de projetos fantásticos. Vai ser Olha, disseram excelente. uma coisa maravilhosa, que é uma frase que eu espero que fique, e já que isto é o primeiro podcast do ano, deixa-me dizer, que o melhor de 2022 seja o pior de 2023. Exatamente, exatamente. Então, a partir daí é sempre a subir. É sempre para cima, é sempre bom. E quando te ouço a falar do teu projeto, para mim tu sentes que vives o teu propósito? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu, é mesmo interessante. Às vezes, quando se fala no propósito, até pode ser um bocadinho contraproducente, no sentido em que ah, isto aconteceu quase naturalmente, mas às vezes as pessoas estão em busca de um propósito, e quanto mais procuram, mais longe estão dele, não é? Porque acham que o propósito tem que ser uma coisa muito grande, ou algo assim, sei lá, gigante. E às vezes o propósito, quando o meu filho nasceu, o meu propósito era acordar para lhe dar de mamar, tipo, a nutrição que eu tinha que dar ao meu filho, e isto era um propósito gigante na minha vida. E é também saber agradecer, reconhecer e dar valor a esses pequenos propósitos que depois eventualmente nos vão fazer encontrar o nosso grande propósito. Mas sim, eu sinto isso, sinto que passa muito pela parte da comunicação, não é? Porque eu gosto muito de comunicar e de falar, e tem muito a ver com a minha área também. E o que eu costumo dizer é que encontrei a minha voz. E então acho que este encontrar da minha voz é o meu propósito. É isto.
E é lindo, e aquilo que tu disseste faz todo sentido. Eu também vejo muito o propósito dessa forma, não é? Não temos de ter um grande propósito de mudar a humanidade nós vamos tendo vários propósitos ao longo da nossa vida, não é? E neste momento, quando foste mãe, ter a nutrir o teu bebê, portanto, é muito por aí. E eu concordo a 200% com o que tu disseste. E também tu falaste recentemente do Ikigai. Sim. Está tudo relacionado aqui com o propósito, não é? E fala-nos um bocadinho mais sobre isso, porque eu acho que é algo que já se fala, já é conhecido há alguns anos, mas não é assim tão conhecido quanto isso. E está muito relacionado com o facto de vivermos no nosso propósito, não é? E que muda muita coisa. Então, o Ikigai é um conceito, que nasceu no Japão, porque foi feito um estudo na ilha de Okinawa, porque perceberam que era a ilha com a maior longevidade, portanto, em que as pessoas têm as pessoas mais velhas e mais felizes do mundo. E que duram tipo até aos 120 anos, e começaram a tentar perceber qual era o ponto comum entre estas pessoas para conseguirem atingir tanta longevidade, não é? E então começaram a ver, a nível de saúde, imagina, às tantas entrevistas, uma mulher de 120 anos que deixou de fumar aos 118 só por causa das cataratas, porque já não conseguia ver o cigarro e então já não acertava com o cigarro na boca. E começaram a achar, então, mas esta pessoa fumava e durou tanto tempo, então, mas afinal, quais são estes hábitos que fazem com que uma pessoa viva durante tanto tempo? E um dos pontos, para além de coisas como a alimentação, como, por exemplo, em vez de comer até estarmos 100% cheios, comer só até estar 80% cheios, comer em pequenas quantidades, variedade em pequenas quantidades, também é um hábito também muito japonês, não é? Eles comem naquelas tacinhas e com os pauzinhos, portanto o ritmo também é muito diferente. Isso era uma das coisas, e outra das coisas era de facto este Ikigai, que é este propósito, que eles chamam razão de viver. Então, qual é a razão de viver, não é? E normalmente esta razão de viver encontra-se assim num centro de vários círculos que têm a ver com a nossa missão, a nossa profissão e aquilo que nós temos talento para fazer. E no centro disto tudo encontra-se o nosso propósito. Portanto, qual é o nosso talento? Qual é a nossa missão também no mundo, não é? De que forma é que isto vai ser, é que vai servir o mundo, de alguma forma? Qual é a coisa que nós podemos receber dinheiro por isso também, porque também é importante. E onde é que está a nossa paixão? Qual é a nossa paixão? O que é que nos apaixona mesmo? E então é no centro disso tudo que se encontra este propósito. Isto é muito, assim, a nível visual é mais fácil, se procurarem na internet o esquema do Ikigai, vão conseguir perceber do que é que eu estou a falar, destas bolinhas, que depois torna esta explicação mais clara. E então é isso tudo. E eu acho que isto também é interessante falar aqui, por exemplo, nesta parte financeira, não é? De nós conseguirmos, e tu, Paula, também, de certeza que sentes um bocadinho isso, não é? Que é de repente encontramos uma coisa que queremos fazer e o nosso propósito passa por ajudar os outros. E às vezes parece que há uma culpa, entre aspas, associada por receber dinheiro por estarmos a ajudar os outros. E isto é uma crença que eu própria tenho e que também tenho que desconstruir, porque é importante, se nós estamos a dedicar a nossa vida a alguma coisa, se estamos a dedicar o nosso tempo, então faz sentido que sejamos valorizados e pagos por isso. E acho que isto também é uma parte interessante, não é? Não é só sentir que, sim, a minha paixão é isto, mas eu sinto-me culpada por estar a... Isto acontece muito com terapeutas holísticos, com áreas mais alternativas, com certeza que na tua área também sentes isso, eu na minha também sinto isso, e então acho que também é interessante começar a desconstruir esta crença. Sem dúvida. Eu revejo-te a 200% nisso, porque é muito isso, eu sinto muito isso também que tu sentes. E mesmo as pessoas às vezes dizem, então, mas ela não está aqui para ajudar, então que ajude. Mas nós podemos. Às vezes esse pagamento, entre aspas, pode ser uma troca, não tem que necessariamente ser Exatamente. dinheiro, pode ser uma troca de serviço. Eu também acho muito interessante estes novos conceitos de economia de bancas do tempo, não é? Por exemplo, sei lá, Paula, tu dás-me um dos teus serviços, dás-me uma aula, um workshop, e eu em troca, se calhar, posso-te dar promoção, que é aquilo que eu tenho para te oferecer. Então, se calhar, eu posso partilhar de alguma forma nas minhas stories e isso vai-te ajudar e vai-te, se calhar, trazer outras pessoas. Ou seja, também dar aquilo que nós temos para oferecer, não é? Às tantas, Exatamente. um massagista diz, olha, eu dou-te uma massagem e a troca tu dás-me
sei lá, 1 hora dos teus serviços de organização, porque tu és ótimo no Excel e eu não. Sim, sim. Mas eu acho que é importante haver uma troca, seja ela qual for. Exatamente, eu concordo mesmo, concordo. Eu também estou a desconstruir essa crença. É um trabalho diário. É como É. tudo. As pessoas veem-nos às vezes e acham que já está feito a parte da autoestima, do autoconhecimento, disto, mas não, é um trabalho diário, é uma construção, não é? Portanto, é uma desconstrução e construção de novos valores e é mesmo diário, é mesmo diário. Olha, Falamos aqui até. Diz. interromper-te, Paula, mas é que isto dás-me ideias e eu tenho vontade de falar. Fala, fala! Estás-me a fazer lembrar de uma metáfora maravilhosa que me deram no outro dia, da estátua de David, não é? Aquela estátua perfeita, aquela Linda. obra de arte maravilhosa. Sim, sim. E na verdade, aquela estátua não foi construída, foi esculpida. Então, o nosso trabalho enquanto seres humanos, imagina, aquilo na verdade era só um bloco de mármore. Era um bloco de mármore. Ah, Verdade. e às tantas Michelangelo foi lapidando, 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 até encontrar esta forma deste ser humano perfeito. E eu acho que nós também somos um bocadinho assim. Então é como se nós fôssemos este bloco de mármore e temos que ir tirando camadas e lapidando e esculpindo aqui e ali, até nos tornarmos a nossa melhor versão. Eu gosto muito desta imagem. É linda, é mesmo linda, adorei. E continuando também aqui nesta parte de desenvolvimento pessoal, eu queria que só, porque eu partilhaste recentemente, portanto, que fizeste um ritual de portador de fogo. E eu fiquei Sim. muito curiosa com isto, porque eu não conheço. Então eu quero que partilhes, que fales aqui um bocadinho mais sobre isso também. Não sei se já integraste bem também esse ritual, que é Sim, mesmo foi recente. foi agora, mas foi incrível, incrível. Então, uma grande amiga minha, que é a Inês Aires, que é também olha, é facilitadora no retiro ecológica e também foi num dos retiros de novembro e vai ser agora no retiro de fevereiro. Ela é professora de ioga, viveu na Índia muitos anos e viveu em vários sítios e viveu no México muito tempo. Portanto, ela identifica-se muito com uma espiritualidade latina, não é? Com essa espiritualidade da América do Sul. Nós, na verdade, podemos dar 1000 nomes às coisas todas. É como, sei lá, podemos chamar grande pai, o pai que está no céu, chamamos Deus, Alá, seja o que for, as coisas têm nomes. Eu acho que tem tudo a ver com a intenção da nossa fé. E então este ritual é muito baseado numa linhagem mexicana, não é? Também numa xamã que trabalhou com a Inês, que é a Maria Galindo, e que lhe ensinou então este ritual dos portadores do fogo. Então o fogo é um elemento bastante forte, não é? Que tem assim um grande poder de transformação, transmutação, de nascimento e iniciação, porque o fogo, o nascer do sol, simboliza o nascer do sol, portanto esta iniciação, e foi muito interessante porque eu fiz isto no final do ano e portanto para começar o ano também é muito super interessante. Portanto, nós aprendemos a construir o altar, aprendemos quais os elementos para cada uma das direções, quais as propriedades de cada uma das direções, portanto, onde nasce o sol nasce a este, e depois rodamos, portanto, os 4 pontos cardinais e temos ainda o céu, a terra e o centro. E quais são as intenções para cada uma destas direções. Por exemplo, e quais os elementos também. Então nós trabalhamos com os elementos e com as direções. Por exemplo, no elemento terra é onde se colocam as ofrendas aos deuses, não é? As ofrendas aos nossos guardiões pessoais, aos nossos guias espirituais, seja o que for. Então quando nós vemos aqueles altares nós ontem, por exemplo, pusemos mel, pusemos o melhor vinho que tínhamos em casa, pusemos as nossas joias, pusemos os nossos cristais, portanto, estas ofrendas que nós temos, estas coisas energéticas. Depois a parte dos instrumentos também, como é que podemos chamar os espíritos através do som. Então, sei lá, podemos ter uma taça tibetana, temos instrumentos de corda, temos instrumentos de sopro. É um bocado complicado estar a explicar, não é? Porque isto é um bocadinho complexo. Mas na verdade é assim um ritual de ligação também, de transformação e de purificação também. Então a Inês ensinou-nos a usar a copaleira, não é? Que é aquele objeto, é uma coisa muito, muito usada na América Latina, em que queimamos o carvão e queimamos o copal. O copal é uma resina de uma árvore que tem propriedades também
de purificação, portanto vê-se muito naqueles, em limpeza de espaços, nós quando visitamos assim países latinos sente-se muito o cheiro no ar do copal, podem ser usadas ervas, portanto também nos ensinaram quais são as ervas que podemos usar para purificar o quê ou para atrair o quê, sei lá, por exemplo, aprendi que a canela, queimar a canela no copal, que pode atrair abundância. Eu até estava a brincar no meio do ritual, ai, manda vir a canela, deixa-me pôr aqui a canela para atrair abundância. Sim. E também dizemos que, desculpa interromper, mas no primeiro dia do mês que devemos soprar a canela para dentro de casa, para atrair a abundância. É o primeiro dia de cada mês, ali canela pela casa para atrair a abundância. Portanto, é assim, as propriedades das diferentes ervas. E depois, uma coisa que eu aprendi também neste ritual e que é muito interessante é que foram feitos estudos científicos sobre isto. Isto não é. Às tantas, nós pensamos, pronto, lá vão os fricos com as copaleiras e com o fumo e a rezar para os deuses e o céu e a terra e pronto, e seja o que for. Também eu acho que tem muito a ver com a intenção de cada pessoa. Às vezes não é só a fé ou a crença, é a intenção com que nós colocamos. Porque ao colocar uma intenção, nós estamos a deixar algo no universo, não é? Nós estamos a deixar energeticamente algo que depois terá mais força para se manifestar. Portanto, eu acho que estes rituais têm muito, muito a ver com isso. E pronto, e então depois abrimos o ritual, cada um vamos andando em círculo e fazemos os nossos pedidos, fazemos os nossos agradecimentos, pomos em palavra, que eu acho que é muito interessante, quando nós colocamos as coisas em palavra, o poder da manifestação disso torna-se maior. E então, olha, é assim, foi isto. Assim, agora eu já posso também, agora vou praticar, claro, bastante com a minha copaleira e todos estes rituais, isto não são orações decoradas, isto são orações que descem, porque quando nós estamos conectados as coisas, as palavras fluem, não há um guião, não é? Há indicações, há direções, há coisas que nós sabemos, mas não há um guião para isto. E então foi muito, muito, muito interessante e eu estou muito tentada a fazer um ritual destes no próximo retiro também, com a Inês, claro. Eu estou arrepiada com isso. E eu achei o máximo. Tens uma história gira porque tu descobriste que a tua tatuagem não é que está... Eu gosto muito de triângulos, sempre gostei muito de triângulos. E quando fiz esta tatuagem foi mais para me lembrar mais da ligação corpo-mente-espírito. Para mim era esse o significado, não é? E o triângulo, para mim é isso. E ontem, quando chegámos lá e tivemos também a aprender os símbolos dos diferentes elementos, este triângulo virado para cima é o símbolo do fogo. Portanto, bom, é assim. Nada, acho que é por acaso. agora já sou portadora, agora já posso. Exato. Exato. Olha, mas há bocadinho tu disseste algumas coisas que se calhar as pessoas não estão à espera de te ouvir dizer isto, porque quem te vê, ok, figura pública, já está com uma carreira incrível e nunca ninguém imagina que tu disseste, eu não me sentia bonita, eu comparava-me com as minhas colegas, eu não gostava de mim. E tudo isto atraiu, portanto, relacionamentos tóxicos, o que nós atraímos, não é? Nós, além do que nós sentimos, aquilo que nós somos, atrai muita coisa à nossa volta, e a parte de falaste da responsabilidade, dava outro podcast, tudo isto, mas no fundo é algo que é surpreendente, porque nós temos a noção que realmente as pessoas que são conhecidas, que, portanto, os famosos têm uma vida brilhante, são incríveis, e não é bem assim, não é? Portanto, nem sempre é assim. E isto do amor próprio, tu falaste, cada vez eu noto muito isto com as minhas alunas também, porque a sociedade está formatada, e eu acho que há uns anos atrás não era tanto, mas hoje em dia também devido às redes sociais, mas nós temos que encaixar naquelas caixinhas perfeitas, não é? Da beleza perfeita, de tudo perfeito, e leva-nos a sentir que eu não sou bonita o suficiente, eu não sou jovem o suficiente, eu não sou magra o suficiente, sei lá, eu não sou o suficiente. Tudo isto nos transmite colocarmos sempre a vida perfeita, cheia de filtros, de tudo aquilo que não é real, aquelas belezas que não são reais, que já foram alteradas. Tudo isto leva a uma ansiedade brutal para quem assiste do outro lado e pensa que aquilo é só assim perfeito. E não é. E o facto de tu falares disto é muito importante. E tu fizeste também o teu caminho, porque mesmo tu sendo figura pública, tanto se fizeste o teu caminho, não é? E partilhas esse caminho, e isto é bom, e dás a tua voz para as causas em que tu acreditas, porque tu podias ter ficado no teu canto, dizes ok, mas não, tu tens uma voz que chega a muitas pessoas
e saber utilizá-la é algo divino, portanto, saber utilizá-la desta forma é algo incrível. Estou a Tu ficar aí, tu... emocionada, Paula. Mas é verdade, é verdade. É verdade, mas É eu verdade. também não tinha muita coragem para usar essa voz, aliás, pelo contrário, eu durante muito tempo fui muito recatada quanto à minha vida pessoal. Aliás, os jornalistas odiavam por não me conseguiam entrevistar porque eu não dizia nada, era tipo: "Mas tens namorado?" E eu: "Não vou dizer, não vou responder essa pergunta." Eu não queria revelar nada, 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 da minha vida pessoal. Mas na verdade eu também, sinto que aquilo que revelo é eu tenho uma intenção, não é, por trás das coisas que falo ou não falo. Da mesma forma que tenho uma intenção em não mostrar a cara do meu filho, não é? Porque, portanto, as coisas acho que têm que ter um propósito também por trás. E de facto eh, normalizar também aqui algumas coisas, não é? Não banalizar, mas dizer: "Olha, é normal nós sentirmos assim, é normal." Porque, Paula, eu sinto obviamente eu estou numa fase em que me sinto bem comigo, sim, mas obviamente que eu tenho fases em que sinto-me muito triste, tenho fases em que que sinto muita raiva, tenho fases em que, às vezes fico desconfortável ou que faço uma coisa que depois não me sinto confortável com o que fiz, ou que sinto que faço uma coisa que não está alinhada, ou que não sei o quê. Só que a partir do momento em que ganhamos consciência disso, já ganhamos um poder de ação sobre essas coisas. Então, é esse o trabalho. Hoje em dia já não, é assim, é, já não sinto que tenho aquela coisa de olhar para mim e não gostar, sei lá, de sentir alguma coisa no meu corpo, ou de não gostar, porque se não gosto eu faço alguma coisa sobre isso. Se há alguma coisa que eu não gosto, então eu faço algum trabalho interno sobre isso, não é? E quando eu digo fazer alguma coisa, não é de repente ir fazer uma operação plástica, é trabalhar Sim, internamente, hum, essas coisas. Então, sim, porque é muito. desculpa, Paula, estar aqui a falar tanto, mas Não, não, fala. não, mas tive um pequeno insight, porque como fiz esse retiro que era baseado no tema autoestima e confiança, tal como este próximo de fevereiro, que é exatamente o mesmo tema e o mesmo programa, hum, eu fiquei muito a pensar também no trabalho de continuidade que poderia fazer com essas pessoas, e foi muito interessante porque eu tive todas as idades, eu tive desde os 20 aos 70 anos no meu retiro, que foi maravilhoso. Tive uma pessoa também que tem um problema físico, tem uma má formação no pé e então que anda de muletas, portanto foi super interessante ter estas pessoas todas e ter esse trabalho de se quererem aceitar e querer aceitar as suas mudanças e querer aceitar estas coisas. E fiquei a pensar numa coisa, que é, nós às vezes fazemos aquela coisa de escrever as cartas de agradecimento e não sei o quê, e por que não escrevermos uma carta de amor à parte do corpo que nós não gostamos? Imagina, eu acordo de manhã e vejo uma ruga na cara que está aqui a mais. Eu posso me sentar e escrever uma carta de amor a essa ruga. Qual é a história que essa ruga traz? Escrever uma carta de amor às Exatamente. coisas que nós não gostamos. O que é que será que isto pode provocar? Não sei, tive assim esta ideia, ainda não o fiz, mas senti de partilhar porque acho que pode ser uma ideia bastante útil. De Sim, repente, sim. Vou pôr valorizar as minhas alunas todas a escrever cartas de amor. Não é carta ao Pai Natal, é carta de amor. eu Portanto, acho à ruga. pode ser Sim, uma ideia gira. É como é escrever, super giro. sei lá, é como escrever para a nossa criança, para a nossa criança. Imagina, dizer isto é um exercício que eu também já partilhei, mas termos uma fotografia nossa enquanto crianças, tudo aquilo que nós sofremos, os nossos traumas, quando nós não sentimos amor em algum ponto, e dar-nos esse amor. Portanto, falar para a nossa criança, Exatamente. dar-nos esse amor. Então, pensei que podíamos fazer isso também com as nossas partes do corpo. Acho Sem que pode dúvida, ser isso. é um bom insight, eu acho que sim, é excelente, é excelente. Uhum. E tu, assim, aqui uma à parte, foi curioso, porque eu agora estou a estudar a parte emocional e a liga, portanto, as rugas e as emoções. Quando tu falaste, eu sinto raiva, de forma inconsciente fizeste a expressão da raiva e acentuaste a ruga assim, da raiva. Exato, é que é aqui, é a ruga do leão, e automaticamente tu falas naquela emoção e reproduzes, não é? É super, falamos da alegria, fazemos aqui o bigode chinês. Falamos mas Exato, olha o meu, olha o meu. Ah, é o mas quê? O meu está super acentuado. Está melhor é mas com o olha, efeito yoga que tu me ensinaste, porque
Mas olha, e acredita que o bigode chinês é a ruga da alegria e da sabedoria e do nosso propósito. Segundo a Hum, medicina chinesa, portanto, o nosso propósito está aqui no bigode chinês, portanto, é que eu digo, eu estou com o meu propósito, estou super alinhada, porque boa, ainda eu bem. adoro. Eu vou escrever uma carta de amor aqui ao meu bigode chinês, vai ser, tanto vou adorar. Mas é, eu queria, portanto, antes até de terminarmos, queria que tu partilhasses, vou fazer duas questões, que é para já partilhares os teus rituais de beleza. Ai, os meus rituais de beleza. Olha, eu confesso que sou super minimalista, não sou assim de grandes. Para já não uso cremes, só uso óleos. Pronto, ou se forem cremes, é assim o mais natural possível. Quer dizer, eu uso de corpo, uso um creme, sim, mas de resto. Mas imagina, eu acho que o meu ritual de beleza começa quando eu acordo e respiro. E ganho consciência da minha respiração. Só aí isso. Então começa com o tempo que eu me dou de manhã para meditar, o tempo que eu me dou de manhã para me esticar, alongar, hum, para fazer um bocadinho de yoga. Pronto, e depois, ok, tomo banho normal e tal, nada, é tal coisa, só uso produtos sólidos, portanto, tento usar produtos sólidos, tudo assim o mais natural possível. Em relação aos cremes, uso óleos, portanto, agora estou a usar o óleo de argão de manhã e o óleo de rosa mosqueta à noite. Faço umas pequenas massagens que tu me ensinaste aqui, assim, Boa! o rolo, o rolo de quartzo, o meu é de quartzo rosa, portanto tenho Sim, sim, aqueles. sim. Sim, sim, sim. Sim. Ah, às vezes uso também, tenho tipo um massageador daqueles que são, pronto, uso assim uns massageadores de vez em quando. Mas, não são vibradores, calma, porque às vezes quando basicamente naqueles catálogos de Sim, de produtos sim. que se vendia vibradores com massajadores faciais. Não, 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 não é Não é isso. isso. Não é isso. Mas mesmo isso, olha, mesmo vibradores, masturbação também faz parte do ritual de beleza, que ficamos muito mais bonitas quando temos vida sexual ativa. Hum, Sim. Portanto, sim, os meus rituais são estes, é olhar para mim e às vezes falar comigo também. De olhar e dizer: "Uau, esta palestra está espetacular", pronto. E depois é isso, e depois também no corpo é a mesma coisa, passar um creme, passo um creme também, assim todo bio, mas misturo um bocadinho de óleo para fazer render mais, também por causa da sustentabilidade e porque como tenho a pele assim tendência à seca, também é bom para hidratar. Mas basicamente é isto, não sou assim, sei lá, e depois é tentar deitar-me cedo, essa é aquela que às vezes é mais complicada, Pois. porque acho que quando Eu temos percebo-te. deitar cedo, como tenho um filho, depois ponho-o na cama e quero ter um bocadinho de tempo para mim e depois acabo por me deitar mais tarde do que aquilo que devia, mas idealmente deveríamos deitar antes das 11, portanto, Exato. Eu também estou nessa luta de me deitar mais cedo, confesso. é, Porque é ótimo para nós, para a nossa energia, para a nossa pele, porque a pele reflete tudo o que nós estamos bem, a pele está bem, nós estamos menos bem, o nosso rosto também vai refletir, não é? Isso é. E eu queria terminar com uma pergunta que foste tu que me colocaste também no teu podcast. E, hum, e na altura fiquei, é algo que eu digo constantemente e nunca parei para pensar na sua definição, que era: "O que é para ti a beleza?". E eu adorei a tua resposta, por isso eu quero eu partilhar disse aqui de novo. Tu disseste que era para ti também, eu e eu disse. adorei, eu adorei, eu fiquei: "Uau, é esta a definição de beleza mesmo". Portanto, eu queria mesmo partilhar, queria que tu partilhasses aqui de novo o que é para ti a beleza. Eu acho que contei uma história, não te contei a história da encenadora? Contei-te a Sim, história. sim, sim. Não, bem, mas vou falar um bocadinho sobre essa, vou contar esta história também, então. Quando comecei os Jardins Proibidos, portanto eu tinha 14 anos e a minha mãe arranjou-me um coaching de uma atriz mais velha para eu ter alguma noção, do que é que ia fazer, e então era para tentar induzir as emoções para depois conseguir ir fazer o meu trabalho e fazer novelas. E lembro-me dela me dizer, e eu estava ali com 14 anos a tentar pensar em coisas tristes, a tentar pensar numa série de coisas e a emoção não vinha. E ela às tantas disse: "A beleza emociona-me. O desabrochar de uma rosa emociona-me, o olhar para algo belo emociona-me". Eu achei isto super bonito e de facto sim, acho que a beleza emociona, eu acho. Agora, definição do que é belo.
Eu não sei o que é que eu disse, Paulo, o que é que eu disse? Não, mas no fundo é isso, para ti, foi o que tu Hum, disseste, foi, para mim, o que o que me emociona é Belle. é belo, eu acho que E sim. está. E eu achei, está perfeito. É isso, Está perfeito. o que emociona é belo, eu acho, É mas é mesmo. isso. E isso é pois é, eu acho que é isso. E chega às vezes nós queremos E porque é tentar uma uma definição tão pessoal, não é? é O que é belo isso. pode ser belo para ti. Quer dizer, É eu acho há coisas tão sei lá, poesia, música, a natureza para mim é tão bela, há coisas tão incríveis, há a beleza das pequenas coisas, há coisas, pequeninas que são mesmo belas, portanto. Mas é mesmo isso que eu sinto também, acho que é mesmo a beleza de o que é para mim o que é belo para mim não é belo para outra pessoa e está tudo bem, o que é belo para mim emociona-me. É como, olha, eu vi a imagem do céu do outro dia, estava aqueles rosas, aqueles tons lindos, eu fiquei ali a olhar para aquilo e isto é lindo, é lindo, não é? E acaba por portanto é mesmo isso. Não temos que eu na altura fiquei realmente quando tu me puseste a questão, colocaste essa questão, fiquei pois é, eu falo muito em beleza e agora, o que é beleza, não é? E fiquei assim, mas quando tu disseste a tua definição, disseste o que é bonito, o que me emociona é belo, eu fiquei, uau, é isto, basta Hum, isto, não é preciso dizer mais nada, está ótimo, está ótimo. é Então, verdade, olha, é isso, é é isso. isso mesmo. Olha, Vera, muito, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada, Paula. Obrigada mesmo, és maravilhosa, és ótima. E pronto, olha, já agora convido quem tiver a ver ou ouvir a espreitarem o site, ecologica.com, a subscreverem a newsletter, porque os subscritores da newsletter recebem sempre as novidades em primeira mão e eu tenho também algumas ofertas, de vez em quando vou fazendo assim umas ofertas e assim podem ficar a saber das datas dos meus retiros em primeira mão. Olha, nos últimos 2 eu nem sequer os anunciei, quase nem pus nas redes sociais porque esgotaram logo só com as pessoas da newsletter, portanto é importante estarem atentos. Porque vou ter eventos assim muito diferentes este ano. Estou aí a planear umas coisas muito interessantes. E é isso. E se quiserem ver ou ouvir o podcast Ecológica está no YouTube, está no Spotify e na Apple Podcasts. Subscrevam também ao canal do YouTube, que também é importante. E agora eu tenho uma modalidade nova que são os patronos do podcast, ou seja, podem se tornar patronos do podcast e vão ter acesso a conteúdos exclusivos. E para além de muitas outras coisas, como por exemplo, desconto também quando fizermos os podcasts ao vivo, e pronto. E estou a tentar criar aqui uma comunidade e conseguir perceber melhor também quem é que está do outro lado. E é isso, por isso é que vos convido então a fazerem estas coisas todas. E é um convite lindo, portanto, não se esqueçam de ir ao site, de se inscreverem, porque realmente o que tu fazes é maravilhoso. Portanto, tudo, eu estou sempre a acompanhar e eu gosto imenso, imenso, imenso. Portanto, aconselho bastante. Olha, Obrigada. nada, obrigada, obrigada eu por ter estado aqui e até breve. E um ano excelente, 2023, vai ser o ano, como eu disse, vai ser um ano fabuloso. Beijinho, É o então. ano do 7 que é bom. Ai, é o 2 mais conhecimento. 2 mais 2, 2 mais 2 mais 3. Portanto, Hum, olha, é um número que eu adoro. hum, É um boa. número mágico. Vai ser excelente, então, olha, obrigada então Beijinho, e até Paula, breve. obrigada. Beijinhos.